ti, Senhor, em adoração, digna de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu amém. Amém. A palavra de Deus diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, através dos profetas, nesses últimos dias, que faz quase 2000 anos, nesses últimos dias, Deus nos falou pelo seu Filho, que o constituiu herdeiro de todas as coisas. E Ele é o Criador do universo. Então nós vamos fazer uma simples lembrança do ensinamento de Cristo Jesus, que Ele nos deixou para a gente saber. O tema que eu preparei, que não é as desculpas. Eu estava trabalhando ontem lá no terreno do pai e me lembrando que dos dias para cá eu estou cheio de desculpas, sabe? O Espírito Santo me tocou. Cuidado. Aí eu veio o tema da minha mente. E abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Versículo 15. Jesus estava aqui na casa de um fariseu, um conhecedor das Escrituras, um homem religioso. Ele estava na casa desse homem e ele foi convidado a um banquete. E ele, no decorrer do banquete, ele falou o seguinte: quando vocês forem fazer um banquete, convida aquelas pessoas que não têm condição nenhuma de lhe convidar e lhe dar melhor do que vocês vão receber. Chama os aleijados, os mendigos, as pessoas que estão na rua. Porque tem um galardão no céu, vai ser melhor. Aí o homem, de lado de Jesus, falou o seguinte, versículo 14: e será bem-aventurado pelo fato de não ter eles que recompensar a tua recompensa, porém a tua receberá na ressurreição dos mortos. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado é aquele que come o pão no reino de Deus. Foi isso que o homem falou, ouviu aquelas palavras, Jesus dizendo: olha, quando for fazer um banquete, traz os pobres, os cegos, os aleijados, as pessoas que realmente estão precisando. E esse homem respondeu. Ele, porém, respondeu. Jesus, porém, respondeu:
Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados: vinde, porque já está preparado. Não obstante, todos começaram a excusar-se e disse primeiro: comprei um campo e preciso vê-lo. Rogo-te que me tenha por escuso. O segundo, o outro disse: comprei 5 juntas de boi e vós experimentaram. Rogo que me tenha por escuso. E o terceiro também falou. E o outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Voltando para o céu, tudo comentou ao seu senhor. Então Hilário, o dono da casa, disse ao seu servo: sai depressa para as ruas, becos, cidades, traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque nos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Versículo 25. E grande multidão o acompanhava a ele. Voltando, lhe disse: se alguém quer vir a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser demitido. E qualquer que não toma a sua cruz e vier após mim, não pode ser demitido. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem o meio para dormir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombarão dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Versículo 31. Ou ao rei que, indo para combater a outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar contra o que vem com ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, enviará uma embaixada pedindo condição de paz. Assim, pois, todo que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser vencido. Interessante que essa narrativa de Lucas mostra que Jesus estava no campo, ele estava praticamente no banquete. E lá ele começou a ensinar por meio de parábolas. E lá ele falou que um certo homem tinha feito banquete e disse: servo, convida lá os meus amigos. É interessante que esse convite, irmão, é Deus que está fazendo a nação de Israel. Seus patrícios. Deus constituiu Israel. Deus levantou Israel. Deus constituiu os judeus.
E Jesus está contando essa história. Para que aquele judeu que estava ali junto com ele, dizendo que bem-aventurado é participar da mesa de Deus, ele diz, não é bem assim. Nem todos vocês aceitaram o convite. Deus, ele falou através dos profetas pais. Deus, ele falou para os seus pais. E nesses últimos dias eu estou falando. Jesus estava praticamente dizendo isso para aquele homem. Porque aqui a gente vê que a pessoa começa a dar desculpa. O judeu estava dando desculpa a não entrar naquele banquete. Vamos aqui comigo no versículo 18. Não obstante, todo mundo começaram a excusar-se, a dizer para aquele servo, olha, diz lá para o teu rei que eu não posso ir. O cara aqui tinha comprado, o primeiro tinha comprado um campo, ele tinha comprado uma terra, e nunca tinha ido lá naquela terra, mas no dia que o seu senhor chamou ele para o banquete, para participar da ceia com ele, me recusou. Ele deu uma desculpa. E a desculpa, a gente vê que uma desculpa esfarrapada. Aí Deus falando que a gente está dando muita desculpa. Isso é interessante que Jesus está falando para os seus padrinhos, para a sua nação, para eles entender. No contexto, Jesus sai lá do banquete. Na hora que ele sai do banquete, a multidão corre atrás de Jesus. Era como Jesus, ele fosse saindo, e a multidão lá, e ele olha para trás. Ah, vocês querem ser meu discípulo? O meu discípulo, eles não podem dar desculpa. Eles não podem dar desculpa, porque eles têm que me seguir. E eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Mas vocês querem ser meu discípulo? Vocês querem ser meus seguidores? É interessante que as duas alianças, ela entra uma na outra. A aliança da antiga aliança, a antiga aliança, e juntamente com a nova aliança. A nova aliança é Jesus dizendo, você quer ser meu discípulo? Você vai ter que pagar um preço. O ruim desse negócio é que Jesus, ele encarou. Mas vamos ver o restinho da conversa daqueles pessoal que estava dando desculpa. Versículo 19. O outro disse, comprei 5 juntas de boi para experimentar. Rogo que me tenha por escuso. Fale para ele lá, que eu não posso ir. Eu comprei 5 juntas de boi. O cara comprou o boi, pagou o boi, e não foi, e nunca tinha visto boi. Mas do mesmo jeito, ele foi lá e pediu para tirar ele do escuso, para desconvidar ele. O outro, a gente vê aqui que o terceiro ele dá uma desculpa honesta. Então, nas escrituras, que aquele que casava tinha que passar 2 a 3 meses só com a mulher. Não era idolatrado.
Mas se a gente olhar a velha aliança, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus estava todo vestido, toda guardada deles. Então também aqui, esse aqui era o único que podia dar uma desculpa melhorzinho, sem mentira. Versículo 21. Voltando o cego, contou ao seu senhor. Então o senhor Irá, o dono da casa, disse ao seu servo: sai depressa, as ruas, os becos da cidade, traz aqui os povos aleijados e cegos. Olhando assim, grosseiramente, a quem os discípulos, os nossos apóstolos, procuraram? Paulo, ele foi enviado mais aos pobres. E essa palavra chegou até nós. E aí, que a gente vê que Deus, ele quer a casa dele cheia. Deus, ele quer, irmão, que esse planeta inteiro esteja lá juntamente com ele. E o texto vai dizer que o cego foi lá nos becos, procurou gente. Aí o Senhor diz: agora coloca eles à força. Porque a minha casa, o meu banquete ainda está. A casa ainda está vazia. Ainda tem canto. Então a gente vê, irmão, a imensidão do que está nos esperando. Como Deus, como Jesus ele falou no capítulo 14: creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Há muitas, irmãos. Lá tem espaço para cada um de nós. Tem espaço. Tem um banquete nos esperando. Mas podemos, no decorrer da nova aliança, também cair e dar essas desculpas que os próprios judeus, as raízes de sangue de Jesus deu, ao ponto de matá-lo, ao ponto de crucificá-lo e de pedir um malfeitor no lugar de Jesus. Vimos isso. Se você for dar uma olhada no contexto de Mateus capítulo 22, é bem parecida com essa parábola. Mas só lá que lá as bordas do Filho de Deus. Aqui é Deus convidando o povo a estar com Ele. E esse povo, ele pode estar através de cada um de nós. Versículo 22. Depois ele disse, cego. Depois ele disse o cego: Senhor, vem estar, mandaste ainda alugar. Alugar. Respondeu o Senhor: sai a caminho, e atalho, e abrigo, e a todos os entrados, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a missa. Deus bate aqui a sentença. Para quem? Para a nação de Israel. A gente vê que ele bate a sentença. Vocês me recusaram, vou morrer em pecado. Vou morrer em pecado. Ele veio para o que era seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todo que creram e se submeteram dele se tornar
a saber, os que creem no Senhor. Então, o Jesus, ele fala sobre essa palavra. Ele diz que Deus, ele está convidando. Deus está amando. Deus enviou o Filho dele. E o povo dando desculpa, recusando. Mas vamos ver aqui no versículo 25. Grande multidão acompanhada. Jesus saiu de lá. Jesus saiu de lá do banquete e grande multidão acompanhava ele. E voltando disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filho, irmão, irmã, e ainda a própria vida, não pode ser justiça. Aqui me chama aquelas pessoas que estavam atrás dele. No momento que Jesus sai lá da casa, grande multidão o acompanha. E ele lança essa proposta. Proposta essa para filtrar as pessoas que iam atrás dele só porque ele tinha que dar, só pelos milagres, só pela multiplicação de pão. Aí Jesus chega, olha, pinta lá os olhos e diz: olha, se vocês querem ser meus discípulos, vocês têm que aborrecer pai, mãe, filho, mulher, irmão, irmã. Vocês têm que aborrecer. Aborrecer aqui não é fazer raiva, mas amar menos. Se eu amar menos lá em casa, eu não vou dar desculpa para estar no banquete de Deus, para estar envolvido nas coisas de Deus. A minha desculpa é muito perigosa, porque na desculpa, como bem falou o Sérgio, a gente está querendo descansar. A gente está querendo um lazer no nosso corpo. Então eu tenho que encher de desculpa. E nessa desculpa, irmão, eu estou deixando de fazer a vontade de Deus. Tem coisas que essas pessoas aqui que deram a primeira desculpa, eles poderiam ir para o banquete. E depois do banquete sair e olhar o terreno. Mas não, eles botaram a própria vontade. Hoje que Deus. E aí, irmão, a gente tem que começar a conhecer. Conhecer a nossa comida. Por quê? Porque ele diz, aqui no versículo 33, assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser renunciado. É mais radical do que antes. Porque nós estamos vivendo nesse período aqui. E eu começando a dar desculpa. Vou cuidar da mulher. Vou fazer isso. Vou fazer aquilo. E aí o corpo vai se acostumando. O corpo vai se acostumando. A gente vai cair em depressão. E o Espírito Santo me ama. Ele disse que está errado. Procura fazer essas duas coisas com
que dar prioridade a mim. Tu tem que olhar para mim. Eu te chamei para quê? Para tu divulgar aos aleijados, aos cegos, aos corpos, e encher minha casa. Encher a casa. Então, quando a gente está na caminhada aqui na terra, e quando a gente não tinha luz, a gente andava desgarrado, fazendo a vontade da carne e dos desejos. Nós era potente, nós era forte. Às vezes ele passava a noite comendo, de manhãzinha estava bem aceso, não tinha preguiça, não tinha dor, não tinha nada. Hoje, irmão, hoje o cansaço vem, a carne vai limitar, a carne vai guerrear contra o nosso espírito. Então, o que a aliança que a gente fez com Jesus, a promessa que a gente fez com Jesus, pode ter duas coisas. Ou a gente fez a promessa de dom, ou a gente fez uma promessa sabendo a cruz que tinha carregado. Olha o que ele vai falar ainda no versículo 20, no versículo 27. E qualquer que não toma a sua cruz e venha após mim, não pode ser meu discípulo. Ele deu uma cruz, ele carregou a cruz dele, ele fez o trabalho dele, ele foi obediente até a morte de cruz. A cruz vai servir para quê, irmão? Para nós. Para a gente matar a nossa carne. E a cruz só vem através da obediência à palavra de Deus. O que eu tenho que fazer? Obedecer a palavra de Deus. Me submeter à palavra de Deus. Porque se eu não submeter à palavra de Deus, eu estou fazendo a minha vontade. Eu não estou sendo discípulo. E eu não estou renunciando tudo o que eu tenho. Eu tenho que renunciar os meus gostos. Irmão, de como eu tenho gosto. Eu tenho vontade. Mas essas vontades, elas têm que morrer na cruz. A nossa cruz, irmão, é para a gente matar o nosso velho mundo, que todo dia ele está querendo bater no nosso corpo. Mas como foi falado comigo, você pode. É o pecado, irmão. O pecado ele está a cada momento. E esse pecado ele vem transvestido de várias coisas. Quando tem uma coisa melhor do que você abrir uma televisão, nós, esses mais velhos aqui, esses que até o cabelo pintado, abrir uma televisão, assistir um filme de cowboy das antigas, isso é maravilhoso. Mas quando eu estou fazendo isso, eu estou deixando de encher a casa toda. Deus, Ele falou de várias maneiras aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias Ele está falando pelo Filho,
a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. E ele diz, o Filho diz, assim, pois, todo aquele que dentro de vós não renuncia tudo o que tem, não pode ser vencido. Aonde é o purgatório, irmão? Purgatório é hoje. Jesus me deu a salvação. Jesus me deu a maneira de me purificar, para me fazer uma aliança com Ele. Ele me deu. Agora, eu tenho que começar. Nós somos santos. Foi para lá. Nós temos uma aliança, um corpo santo, um sangue santo. Hoje está rolando na nossa vida. Vamos se tornar discípulos do Senhor. Amém? Obrigado, irmão, pela mensagem. E que possamos, irmãos, com esse louvor, graças a Deus, depois da minha conversão, da proximidade do louvor, o louvor era incansável. E estava ainda, me perdido na fé. E Deus foi tão bom que eu peguei o pouco que eu tinha de noites em branco, de dinheiro que eu gastava para levar amigos, por coisa de bar, para ir viajar, para beber no interior. E eu peguei aquela forcinha, eu escolhi muito em Romanos 6, né? Assim como a coisa dava os meus dedos para a imundícia, como o irmão falou ali, cansado, Deus foi tão bom que eu peguei aquele impulso e tentei converter para Cristo. E o irmão Pai conseguiu, com outros irmãos. Mas, irmãos, o Espírito pode estar pronto, mas a carne fraca. Como o Paulo fala, irmãos, eu falo pela fraqueza, porque eu também sou humano. E que possamos, irmãos, nos policiar, vigiar e saber que a nossa salvação não é por obras, é pela fé em Cristo Jesus. Isso não vem de nós, é do de Deus. Mas lá, bem perto disso, em Efésios, vai dizer assim: ó, mas existe obras que são preparadas para esses que têm fé. Porque uma fé sem obras é uma fé o quê? Morta. Claro, não vai ser obras óbvias, não vai ser uma ideia, rapaz, não. Mas é olhar e ver o que é que o Senhor reservou para mim e no ambiente que eu estou. Na congregação, na minha rua, no meu trabalho, na irmandade. Se eu quero, o que é que tem para mim hoje? Qual é o vigor, a energia? Como é que eu vou fazer? Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós nos organizamos para o trabalho, para o concurso, para qualquer coisa da vida. E nós temos que trabalhar, né? Mas quantas vezes a gente se organiza para estar cavando momentos em estar com os irmãos, em estarmos juntos? Estamos fazendo, não por obras, não por prática, mas pela comunhão dos santos e pela edificação. Como é que eu estou me organizando para ir além do culto, como esse sentado aqui, que temos que fazer? Como é que está o meu culto racional depois da semana? Como é que eu estou progredindo? Como é que eu estou evoluindo? Como é que está a minha leitura da palavra? Como é que está a minha oração? Como é que está a minha agenda? Poxa, rapaz, nós estamos ocupando um local lá no Barroso, tem uma rua lá que nos recebeu. Ninguém chega aqui no Jota, sabe? O vizinho aqui do lado, muitas vezes chegou na um som gigante, ao vivo. Ele vem na porta e diz: você vai começar o culto? Sim, ele fala o som. Aqui. E nós estamos sendo honrados desse espaço, sabe? E assim, irmãos, entenda, não com alfinetar, não com indireta, mas até direta. Nós temos aqui uma semana, se opinião, não acha que de irmãos, não para vir público, sabe?
negócio de prédio, pelo amor de Deus. Mas para mostrar para a pessoa a palavra. E um dia aquela pessoa, a gente estudava com ela aqui, o vizinho, ser familiarizar, ser conhecido. Temos o culto das crianças. Sabe o que nós estamos pegando em sair aqui, casa em casa, anunciando o Evangelho? É erro, é pecado. E se um dia a pessoa quiser vir para cá e conhecer a forma que nós adoramos o Senhor, não por isso aqui, por o pé, mas a forma que nós cantamos, ser instrumento, a forma que nós falamos normal, a forma que nós expressamos só a palavra. Será que a tua igreja está anunciando um povo que se reúne, ou numa casa, ou num prédio, para estar dizendo: rapaz, ó, existe a verdade da Evangelho? É pecado fazer isso. Qual é que tem a gente estar anunciando ali? Qual é que tem a gente estar louvando a Deus aqui no espaço? Fazendo da maneira correta, se fosse em qualquer lugar. Então, irmãos, parece ser coisas superficiais e parece que não estamos fazendo o suficiente, evangelizando o nosso bairro, nossa vida, vindo para o culto. E como é que está, como o irmão Pai falou, como é que está os aleijados aqui? Vendo as nossas costas ali, quando nós estamos aqui no domingo, talvez indo um pouquinho desse som. Como é que está os usuários aqui, desse bairro que nós estamos ocupando? Como é que estão os deprimidos? Como é que estão essas trevas aqui? Será que a nossa luz é só essa nesse domingo aqui? Como é que nós estamos, irmãos? Irmãos, não é instituição, não é conselho, é a obra do Senhor. É uma coisa normal que se ajunta, se alegra e sai. E é conhecido. Tem pessoas que nunca vão vir, tem pessoas que nós. Sabe o que foi que nós fizemos? Nós saímos chamando quem que o meu pai falou? Expulso, o aleijado. Vou vir todos? Não, todo mundo vai ter a sua ocupação. Mas sabe qual foi o nosso papel? Fazer a obra dos seus irmãos. Não por causa do prédio que está aqui alugado aqui, mas por pessoas que estão vivendo o Evangelho, estão minando, cavando, estão buscando a palavra de Deus. E eu vou dizer, todos nós temos nossa ocupação, mas sabe possível, às vezes a gente sai, do trabalho, visita, vai para o interior, sai mais cedo do sábado, dá para se organizar, e sabe que tem um grupo de irmãos ali que está alegre um com o outro, que está motivado, que está preocupado aqui com o pessoal daqui, não é por vaidade, nós não prestamos conta para ninguém. E às vezes a gente não tem muito tempo no trabalho, apressado, meio-dia eu vou lá, você vai cedo, os irmãos estão lá, por consideração dos irmãos, por amor às pessoas que estão aqui. Irmãos, não é para trazer vantagem. Não é isso. Não é porque eu não tenho tempo. E como o irmão Paulo falou, é muito melhor, é muito mais tranquilo para a nossa carne, nós temos muitas coisas para fazer, porque às vezes por algum motivo que só eu sei, não está, sabe o quê? Considerando uns aos outros, estimulando uns aos outros. Eu vivo na minha vida, no meu trabalho, nunca vou ter tempo, porque eu já faço o suficiente com o culto no domingo. Eu já faço o suficiente falando para alguém, e eu sou sincero, e o povo de Deus, né? Que está junto, que está preocupado. Os irmãos que estão ali se motivando. Então, irmãos, não é para homens, não é para nós, não é para o local, né? Para Deus, tem um povo ali nos vendo, que eles possam nos ver, irmãos, cada vez mais na vida deles. Porque não existe uma expectação horrível. Hebreus 10 fala, horrível para aquele que não escuta a palavra de Jesus. Está lá, o dia está se aproximando. Como é que está a nossa vida? Se a nossa vida estiver limitada a esse culto todo domingo, formal,
sabe, bem dirigido, bem organizado, aí sim, nós temos que nos preocupar. E uma coisa, irmãos, é individual. Mas sabe o que é que eu acho bom? Que a igreja precisa do Pai. Eu participando ou não, como falei, o testemunho do irmão Paulo. Às vezes nós damos esse irmão Paulo. Aqueles que não vêm, que não fazem, estão perdendo tanta coisa. Eu ficava tão alegre quando a gente ia para Paraíba, ia para o Paracuru, ia visitar um irmão. Uma vez um irmão chamou para a casa do irmão Paulo. E sabe quem fundeu tudo isso? Não como é do Paulo, foi eu, porque até hoje, no céu amanhã, eu não penso em desistir do Senhor. Não tem nada que está conseguindo me balançar. E eu creio, pelo poder do Espírito Santo, que foi momentos maravilhosos com os irmãos, levantando tijolo para reservar, dando com o irmão Cláudio, indo dar estudo, voltando com ele, dando um convívio fora do culto todo domingo. E sabe, irmãos, por pouca experiência que eu tenho, daqueles que eu já testemunhei, infelizmente, que se desanimaram, saíram e tiveram problemas com tudo, foi aqueles que mais frequentavam todos os domingos no culto. Em outro momento, meus irmãos, nunca estava lá. Eu sou testemunha de muitas pessoas, tementes, valorosas e fervorosas, que infelizmente ficaram no meio do caminho. Pessoas que sempre tinham um casamento, um terreno, um trabalho, uma ocupação, uma viagem, um passeio, um momento para me descansar, um momento para mim distrair. Que possamos, irmãos, aproveitar a coragem, o testemunho do irmão Flávio, de dizer que ultimamente ele está com ele. Desculpa, eu falava com o pregador, sabe? Como se quer de pé dos nossos Senhor, e que nós não podemos ficar com o mal de luz. Deixa ele pé. Vamos orar. Santo Deus, Pai, Pai, muito obrigado pelo Senhor que é cada um de nós. Nos perdoa, como o Pai falou. O Senhor sabe o temor que eu tenho, Senhor, de um dia cair nessa mesmice, porque infelizmente nós já testemunhamos muitas pessoas fervorosas, independentes, que no passado deles, Senhor Deus, não procuraram se empenhar, se esforçar, perseverar, Senhor Deus, em unidade, em união, em buscar a comunhão com os santos, em buscar, Deus, cumprir aquilo que não é de homem, não é para homem, mas é para o louvor e glória do teu nome, Senhor Deus. Se existe, Deus, qualquer barreira em nós, seja a carne, Senhor Deus, seja a avareza, seja o orgulho, seja a vaidade, seja o momento, seja as nossas coisas a fazer, Senhor Deus, mas, Senhor, tire de nossas vidas, tira qualquer barreira que nos impede de nos empenharmos, Senhor Deus, e estarmos na Tua presença juntamente com os irmãos. Eu te agradeço, Senhor Deus, por muitos momentos que eu tive com vontade, Senhor Deus, que foram valorosos e que hoje, Senhor Deus, nessa data de hoje, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Senhor Deus, eu não caí, Senhor Deus. Me segura cada irmão, e sempre nos dá coragem, Senhor Deus, que possamos perseverar. Pois, Senhor, se essa palavra perseverar existe, é porque vai ter muito mais desafio, muito mais batalha. Se fosse tranquilo, não precisava de perseverança, seria algo normal. Mas precisamos perseverar, porque nós lutamos contra a nossa carne, nós lutamos contra o curso desse mundo, contra a vontade dos nossos pensamentos, contra tudo aquilo que quer, Senhor Deus, nos distanciar do Teu amor, quer nos distanciar dos Teus santos, quer nos distanciar, Senhor Deus, de Ti. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus. E te pedimos, Senhor Deus, se estamos bem hoje, para nada, Senhor Deus, volta logo, depois do dia São Paulo, e eles estão cada vez mais desgastando, acabando, Senhor Deus, e fazendo nós olhar para nossas vidas, procurar coisas, Senhor Deus, que o mundo sempre procurou. Senhor, perdoa se estamos fazendo o que o mundo
faz. Perdoa se estamos tendo, Senhor Deus, o mesmo tempo que o mundo tem. Pouco para ti e mais para nós. Tem misericórdia de nós, Deus, nos ajude, nos dá um ânimo. Ser conosco, é o que nós te pedimos, Senhor, te agradecemos. Em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se